Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite para quem está assistindo aqui hoje. Hoje eu vou bater um papo com o Matheus, que é aluno do curso do Método Vida Organizada. E antes de qualquer coisa, deixa eu avisar para você que isso aqui não é uma live. Esse vídeo está gravado, a gente está gravando antes por conta dos horários diferentes, mas postando aqui no canal no horário que vocês estão acostumados. Então hoje eu vou bater um papo com o Matheus, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com organização pessoal. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Então, Matheus, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite. Conta um pouquinho sobre você para o pessoal. Quem é você, de onde você é, o que você faz, como que você chegou no Vida Organizada, o que que você colocou na busca do Google lá para chegar no Vida Organizada. Tô brincando, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigada. Ah, legal. Bom, olá, pessoal, tudo bem com vocês, né? Thaís, obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente viveu de experiência com a organização e como que o Vida Organizada participou e participa aqui da minha vida. Eu sou dentista, mas desde a época de faculdade eu conheço e acompanho o Vida Organizada. Na faculdade eu acho que é uma época muito boa assim para muita gente começar a preocupar um pouco com essas questões, né? Porque as demandas são totalmente gerenciadas por nós mesmos. Não tem mais aquela coisinha de professor cobrando em cima, de agendinha com visto na sala de aula, necessariamente. A gente que tem que se virar e criar nossos próprios meios de organizar as demandas que vão chegando para a gente, né? De todos os lados, todas as disciplinas. E, bom, foi na faculdade que eu conheci o Vida Organizada. Eu não lembro exatamente o que eu pesquisei no Google para chegar lá, mas provavelmente foi alguma coisa relacionada à GTD. E que é assim, a marca registrada quase, a Thaís Platini GTD, né? Sim, é verdade. E de lá para cá, eu passei por um mestrado também, e terminei tem 2 anos, e hoje eu estou trabalhando, basicamente. Trabalhando, o que eu digo é atendendo, né? Porque o estudo acaba que tem gente que não fala que é trabalho, não, mas dá mais trabalho do que muitos trabalhos, às vezes. É mesmo. É, Cara, e. não, Pode falar. e aí, assim, de lá para cá, com o que eu vim aprendendo com você, Thaís, lendo o próprio livro, né, a Arte de Fazer Acontecer, e agora mais recentemente com o curso do Método Vida Organizada, eu vim melhorando a minha forma de gerenciar tanto o que chega até mim do mundo externo, quanto fazendo meus sonhos caberem dentro da minha agenda também, que eu acho que é tão importante quanto, até o mais importante de tudo. Que interessante. Fala mais sobre isso. Como assim fazer os seus sonhos caberem na agenda? O que que você quis dizer com isso? Cara, é porque, tipo assim, via de regra, a gente tem as demandas da faculdade, da escola, do trabalho, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de dar um jeito de inserir o que que a gente gosta, o que que a gente quer fora disso, a parte disso, no nosso dia a dia. A gente fica só dedicado ali, o que eu tenho que fazer hoje aqui no trabalho, chega em casa, está morto e esquece que a vida é um pouco mais do que só o trabalho. Até, inclusive, Thais, esse talvez seja um dos grandes motivos pelo qual eu te acompanho até hoje, que eu simpatizo demais com essa pegada do equilíbrio, assim, de ir no contramovimento da produtividade louca, enlouquecedora, de só fazer mais pelo mais, e é isso aí. Uhum. Então, eu já passei até por um processo de coaching para identificar o que era importante para mim e tudo mais. E hoje eu vejo que se eu, por algum motivo, perder o meu trabalho, aquilo é uma perninha ali de tudo que é a minha vida. Por quê? Porque hoje eu consigo entender melhor o que é importante em cada área e me dedicar um pouco a cada uma dessas coisas. Aí que é a questão do alerta, né? Se a gente fica totalmente imerso nas demandas que os outros trazem para a gente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, mas a gente não não valoriza e não prioriza aquilo que nós mesmos acreditamos que seja importante, que a gente tem que fazer por nós,
a vida vira uma coisa meio paia. Não, é legal que você fale isso, porque você, como dentista, praticamente a sua rotina deve ser de atendimento, né? Não consigo imaginar assim. Mas me conta um pouquinho como é, se é só atendimento, ou se tem outras atividades de organização que não são de atendimento e que você se organizou para encaixar na sua rotina. Como que você faz? Me conta um pouco assim desse fluxo mesmo. Não, tá, eu acho que vale a pena até eu virar a câmera aqui, só para mostrar para o pessoal, ó. Tá Dá para certo. ver aí? Dá. A bateria? Exatamente. Que Desde, legal. desde o mês passado eu comprei essa bateria eletrônica, que eu moro em apartamento, né? Uhum. O recurso. E para mim foi tipo realizar um sonho, que eu sempre tive muita vontade mesmo de aprender a tocar. Aí, mês passado eu comprei, desde então eu falei assim: todo dia eu vou chegar do trabalho e vou tocar bateria, pelo menos um pouco. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, que me reenergiza, Você já que tocava antes ou está aprendendo agora? eu estou aprendendo agora. Eu Ai, que massa. já toquei alguma coisa na bateria da faculdade, que, para quem não entende, a bateria da faculdade é uma Ah, banda em que cada um toca sim, um sim, tambor só, digamos assim. Mas a que legal, bateria, mesmo o instrumento, está sendo só agora. Eu já tocava guitarra e tudo mais, já tive até banda um tempo. que legal. E eu percebi, assim, que ano passado eu percebi isso, que eu tinha deixado demais a música de lado na minha vida, de maneira geral, por outras prioridades. E eu falei, gente, eu cheguei numa fase que eu estava vindo para casa, eu chegava do trabalho, deitava no sofá, ficava no celular até dar sono e dormir. Eu falei, cara, que B, né? Que bosta. Não é bem isso que eu tô querendo. Mas é muito E, comum, viu, Matheus? É muito nossa, comum. super, super, Ainda bem que super. você deu um fala, putz, porque senão a gente não sai desse, a gente fica nesse looping assim, é muito comum a gente ficar nisso. Não, assim, a real, tem muita gente que realmente chega extremamente cansado, esgotado mesmo, é compreensível, né? Mas, assim, graças, hoje em dia eu consegui desenhar a rotina de forma que cabe um pouquinho de música na minha vida, pelo menos, que é uma coisa que me tira do sofá a hora que eu chego em casa, e ao invés de me levar para uma ladeira abaixo, em que eu só vou querer dormir e esperar o dia seguinte, eu dou um up. Não, legal, muito legal mesmo, porque. E, assim, não me deixa de passar pela minha cabeça que é curioso que você sendo dentista, e você com aqueles barulhos de motorzinho, tudo assim, e depois você vai tocar bateria. Eu acho divertidíssimo isso. Você gosta de barulho, então, né? Eu gosto de barulho, já entendi. Não, tô brincando. Eu gosto, depende do barulho. Esse do motorzinho até que eu mesmo não curto tanto. Aí É, né? você tinha me Ah, perguntado como é que é a minha rotina, né, no trabalho em si. sim, sim. Então, eu especializei numa área em ortodontia, que é que trabalha com aqueles aparelhos, né? Uhum. Então, nessa área a gente acaba usando bem pouco o motorzinho. Até quando eu tenho que usar, eu mesmo fico assim, ó. Hum. É mais de Mas molde, né? Essas coisas, né? É, é, é bem assim, eu falo que é o de fazer é mais tranquilo, mas pensa muito mais, que é o que eu curto. E aí, assim, minha rotina realmente é chegar, porque a clínica não é minha, eu presto serviço, então é chegar, atender, eu deixar os planejamentos ali de cada paciente, cliente organizado, fazer as anotações que eu preciso de cada um, para quando eles retornarem não ter problema com isso, né? Eu saber o que foi feito, onde parou, o que é para ser feito, qual que é o planejamento geral. E curioso até a gente estar conversando hoje que está pegando bem uma semana que a clínica está trocando de sistema, o sistema Pô, interno de gerenciamento lá, de agenda, e tá um caos. Tipo assim, tá todo mundo se ambientando a novos processos, a como que funciona para fazer aquilo que fazia no outro, agora no sistema novo. E aí eu até lembrei que uma vez, uns 2, 3 anos atrás, eu fui migrado, eu acho que eu usava meio com o sistema GTD no Evernote e fui migrar para o To-Do. Na da época, Microsoft. exatamente, na época ainda era o Wunderlist. Uhum.
E assim, eu lembro que realmente você sair de uma ferramenta e ir para outra é cansativo, e é realmente uma transição. Tem que meio que ir conciliando as duas por um tempo até pegar no tranco. É mesmo. Uhum. Isso gera um estresse. Aí tá meio essa semana lá na clínica. E todo mundo junto fazendo isso, né? Passando por Todo isso. mundo junto. Então, você vê, eu tô até de. Eu cheguei a trabalhar agora porque na correria as coisas acabam que atrasam um pouco e a gente fica Não, mas meio. poxa, mas obrigada por ter conseguido mesmo assim abrir um espacinho para a gente conversar. Eu pergunto mais assim porque geralmente quando eu falo, hoje de manhã eu conversei com uma fisioterapeuta lá no Instagram e ela falou assim, eu fico das 8 às 6 só atendendo e eu não consigo fazer nenhum outro projeto. E aí eu falei para ela, bom, não tem como fazer milagre, né? Ou você tira um pouco de atendimento, seja tirando da sua agenda, seja colocando alguém trabalhando com você, ou você vai ter que usar o final de semana ou o período da noite para fazer outros projetos, né? Não vai ter muito como. Como que você lida com isso? Com outros projetos que você tenha profissionais, de repente uma capacitação, algo diferente assim que você tem que fazer? Como que isso entra na sua rotina de trabalho? Bom, eu falo que eu sou o louco dos cursos online também. Nossa, eu também adoro. Então, assim, principalmente no último ano, todos os cursos que eu fiz foram online. E para mim é muito natural estar sempre escutando ou assistindo alguma aula. Meio que eu não preciso necessariamente separar um bloco de tempo específico no meu dia para eu estar estudando. Eu sempre faço isso ou no comecinho do dia, se eu acordo, vou me preparar ali, preparar o café da manhã, eu já toco, tá com uma aula para rodar, vou ouvindo e acompanhando. Se eu chego à noite, geralmente eu estou empolgado querendo assistir a aula. Legal. Então, nesse quesito não é um problema para mim, mas, por exemplo, agora eu tô finalizando a especialização nessa área de ortodontia, eu tenho um TCC para entregar para o mês que vem. Uau, Como eu já fiz o mestrado, eu tenho, digamos assim, que eu tenho a manha, né, para escrever um trabalho um pouquinho mais rápido, um artigo um pouquinho mais rápido. Então, não estou tão preocupado, mas assim, aí eu já determinei que uns 2 domingos aí eu vou tirar para isso. Por quê? Primeiro, eu sei que se eu quiser encaixar um pouquinho toda noite ao longo da semana, vai ser muito estressante para mim, porque eu não vou ter o tempo de dar uma relaxada, por exemplo, tocando bateria. E segundo, que eu prefiro, nesse caso, pegar, sentar e fazer uma coisa focada, assim, diretão, que para mim já é muito claro como fazer. Eu, tipo, já escrevi alguns artigos, então é uma coisa clara que eu tenho para fazer. Eu sei mais ou menos quanto tempo eu vou gastar, então não estou tão preocupado de apertar. Mas vamos ver alguma outra coisa. Se eu quero. Tudo depende, né, Thaís? Assim, o TCC é uma coisa, se eu quero encontrar minha namorada, é uma coisa mais espontânea. Tô afim, você tá, não tá? Se eu quero. Deixa eu ver. Se eu tiver algum curso específico, eu preciso assistir essa semana, porque sexta-feira tem um paciente que eu vou atender que eu preciso estar sabendo aquilo, por exemplo. legal, bom exemplo. Uhum. Aí nesse caso, já eu me forço um pouco mais. Eu já é espontâneo assistir às aulas do curso, mas aí eu já falo assim, não, essa semana tira os outros cursos, as outras coisas que eu estou estudando, o foco da semana é esse tema. Isso é muito Eu acho legal. engraçado, porque tem coisas que são tão naturais para a gente, né? que fica até meio. Tipo, não sei se vale para todo mundo falar isso. Era justamente o que eu ia falar, porque enquanto você estava falando, eu ia falar assim, como é legal quando a gente tem as prioridades claras, né? E essas prioridades, elas mudam o tempo todo. Então, assim, se você, foi como você falou, tenho vários cursos que eu vou levando, porque eu gosto, já fazem parte da minha rotina. Mas se, por exemplo, eu tiver um paciente que demanda eu assistir uma aula específica, algo específico, não tem problema, eu trago aquilo para antes, deixo os outros de lado. É uma coisa tão natural, então é muito legal ouvir você falando, porque é exatamente isso, né, que a gente busca, é trazer
essa organização como ponto natural mesmo para a rotina, sabe? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm dois momentos, assim, que elas chegam no vida organizada, viu, Matheus? Só para te Uhum. dizer, assim, tem dois momentos. Eu acho que são pessoas que naturalmente já curtem muito, assim, essa história de produtividade, de organização, que a maioria das pessoas que chegam pelo GTD, por exemplo, é uma galera que já curte, já tá ali na pegada, gosta de aplicativo, gosta de sempre aprender coisas novas. E tem aquela galera que, tipo, não sabe onde tá o carregador do celular, não sabe onde está a chave do carro, sabe assim? E tipo, socorro, eu preciso me organizar, eu tô no caos, me ajuda, né? Eu não tenho tempo para nada, etc. Então a gente tem dois públicos diferentes, assim, no Vida Organizada, mas de certa maneira, eles também se complementam, porque eu vejo que eu mesma, quando eu estava nesse lado aqui, que eu era pessoa interessada por organização e eu comecei a fazer minhas capacitações para poder ensinar isso, eu via como também algumas coisas muito da base, assim, dos fundamentos, eu pecava muito também. Tipo, sei lá, uso de agenda e coisas desse tipo, arquivos em papel, sei lá. Então, eu acho que por mais que a gente já goste de organização e seja uma pessoa razoavelmente organizada, a gente também sempre tem alguma coisa a aprender. Do mesmo modo que a pessoa que está começando, às vezes ela pode ver uma orientação ou achar que está muito distante da rotina dela, né? Achar que, não, isso não é para mim, porque a Thaís só consegue isso, porque ela tem um trabalho tal e tal e tal. Aí eu queria que você, se você quiser, assim, se tivesse algum amigo seu muito desorganizado assistindo, que tivesse muito no caos, como eu acredito que já deva ter passado pela sua vida alguma pessoa assim, e que você falou, cara, eu preciso te falar uma coisa. Então, que dica você daria para essa pessoa que está assistindo, que está se sentindo no caos, precisa começar a se organizar, mas não sabe por onde começar? Enfim, que dica que você daria? Pode ser mais de uma, se você quiser. Tá, ixi. Quando eu penso em começar a organização, Thaís, antes eu pensava em uma coisa, agora eu penso em duas, depois que tô fazendo o Jura? método Vida Organizada. Vou querer saber as duas. A primeira coisa que eu pensava é um lugar para cada coisa em seu lugar. Acho que é uma das máximas assim de organização, Total. porque é basicamente você condicionar o seu meio que o seu cérebro, o seu comportamento de que tal coisa está em tal lugar. E é claro, você tem que procurar manter aquela coisa naquele lugar para você poder realmente encontrar aquela coisa lá quando você precisar. Sim, sim. E só, tipo assim, só isso já facilita tanto, mais tanto a vida, porque quem eu vejo assim que é realmente bagunçado, perde tempo demais procurando as coisas. Então, eu mesmo por muito tempo assim, eu tive uma época pesada de ficar querendo selecionar, salvar texto demais para ler na internet, vídeos e tudo mais, Quem que nunca, aí né? e aí eu não me encontrava depois, aquele lá onde que acabou, já foi. Mas depois, por exemplo, que você monta um arquivo de referência bonitinho, mais organizadinho, digita ali na busca, dois cliques, alguma coisa do tipo, e você já encontra o que você precisa. Só que aí, eu acho que entra um detalhe muito importante, que é o segundo ponto, que é aquele meio que o mínimo, né, viável. A gente não organiza tralha, como você fala muito no método. Então, É. outro ponto é destralhar. Tudo que não serve, não usa, tira, 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 porque isso libera espaço para o que realmente importa, em todos os aspectos, e também facilita demais para você organizar, porque se você pega 100 coisas, que seja 30 é lixo, é muito mais fácil tirar as 30 e organizar 70 do que organizar 100. Com Ou de manter certeza. 70 no seu lugar do que 100 em seu lugar. Não, com certeza. E isso que você falou de cada coisa ter o seu lugar é bastante interessante, porque para as pessoas, eu vejo algumas pessoas, isso é muito abstrato. Tipo assim, a pessoa ela tem, sei lá, deixa eu pegar um objeto, sei lá, a caixinha dos óculos dela. Aí ela tem a caixinha dos óculos dela que ela cada hora coloca em um lugar, né? Ela chega, sei lá, da rua, coloca na mesa de jantar, ou ela coloca no quarto, ou ela coloca não sei aonde. Nunca ela vai saber onde tá, porque cada dia ela coloca um lugar. Parece que é pista do coelhinho da Páscoa, assim, sabe? Ela fica jogando pistas pela casa. E além disso, além de eu perceber essa questão, isso que você falou é muito importante. Além dessa questão de cada hora colocar em um lugar a coisa, porque não tem uma casinha para essa coisa de verdade,
que às vezes basta a pessoa decidir, eu vou deixar sempre aqui, sempre na mesinha lateral aqui do lado do meu sofá. Mas é também a falta de setorização, sabe? Eu vejo muito isso acontecer com as pessoas do tipo, ela tem, sei lá, um negocinho de prego na cozinha, o martelo fica na área de serviço, a outra ferramenta fica na garagem, elas vão colocando as coisas em vários lugares, e aí quando elas precisam encontrar, elas nunca sabem onde está, porque cada coisa não está setorizado, né? Então, eu acho que esses são os dois erros, assim, que eu vejo quando a pessoa, ela quer se organizar, mas ela não sabe nem por onde começar. Claro, a questão da tralha é muito importante, mas eu vejo quando tem uma tentativa, a pessoa ela nem percebe como ela lida com essa bagunça no dia a dia. Eu acho isso bem curioso, assim, porque é algo que eu tenho visto com bastante frequência. Talvez eu faça uma pesquisa aí de campo mesmo com relação a isso para escrever um artigo, quem sabe? Porque eu acho que são duas questões assim que pegam o pessoal. Então foi muito assertivo isso que você falou, viu? Acho que é um bom caminho. Mas olha, você falou sobre arquivo de referência. Uhum. Você, como dentista, você deve ter, então, um prontuário dos seus pacientes. Não sei se é você usa o software da clínica, né? Que você falou que está Uhum. trocando. Poxa vida. Mas assim, então vamos para outro lado, vamos para a sua vida pessoal, assim, para todas as áreas da sua vida que não envolvam a clínica, tá? Que é uma coisa que você tem autonomia sobre ferramentas. Como que você organiza esses arquivos de referência, então? O que você coloca? O que você guarda? Se você usa papel, digital? Se você usa um digital, que ferramentas que você usa? Você já deu uma dica aí do Evernote, né? Sim, não. Para arquivo de referência hoje em dia, basicamente eu uso Evernote para coisa menor e Dropbox para coisa um pouco mais pesada. Até por sugestão sua, eu acho que eu vi algum post, eu não sei Foi, se foi acho no que curso, você usa o Drive, né, o Dropbox, não sei, para sim. arquivo mais pesado, tipo vídeo, fotos, coisas do Isso. tipo. Mas, assim, hoje basicamente o meu Dropbox é para fotos mesmo. O resto, tudo é Evernote. Eu faço uma distinção bem tranquila assim, em relação a quando que eu uso papel e quando que eu uso digital, Thaís. Que é basicamente o seguinte: armazenar, geralmente eu deixo tudo digital. Quando eu preciso me planejar com alguma coisa ou raciocinar sobre alguma coisa, eu vou para o papel, que eu acho que parece que o processo criativo flui melhor, de alguma forma. Agora, até o papel que eu já usei, muitas vezes eu digitalizo. Porque eu sou o tipo de cara que, desde que eu era pequeno na escola, acabou o ano, eu jogava o caderno fora. Porque eu Desapegado com falava, papel. exatamente, falava, nossa, eu não aguento ficar guardando papel, caderno, essas coisas. Então, o digital me salvou nesse sentido. E ainda assim, eu sou bem do essencial mesmo. Todo ano rola aquela faxinona de tudo na vida, né? Então, até notas do Evernote mesmo, todo ano eu saio passando. Ah, isso aqui eu achei que ia precisar, tem um ano que eu não acesso, deixa. Não... Se eu fico assim, acho que eu não vou precisar, hoje em dia, às vezes eu fico com dó, mas eu procuro deletar porque realmente a probabilidade de eu consultar algum dia na minha vida é mínima. E se eu precisar daqui 1, 2 anos, dependendo da informação que for, tipo, sei lá, salvei um artigo aqui sobre um assunto do meu trabalho para eu ler algum dia. Se passou um ano eu ainda não li, provavelmente, se eu precisar daquele assunto um dia, compensa mais eu fazer uma busca nova por algo atualizado do que manter aquilo guardado, gerando volume no meu arquivo de referências. É. E outra coisa que eu simplifiquei um pouco recentemente foi o quê? No Evernote lá, para quem não sabe, tem como separar por cadernos e etiquetar as notas. Eu estabeleci que eu estou usando no máximo 2 etiquetas por nota. É uma coisa acho que é bem pessoal mesmo, né? Então, Uhum. bem pessoal. Por quê? Vamos supor que eu tinha um e-book de música salvo. E aí, nesse e-book de música, falava de teoria musical, um pouquinho de guitarra. Aí eu punha lá de etiqueta: música, teoria musical, guitarra, jazz, rock, Entendi, etc. entendi. Daí fica uma coisa sem fim, né?
Aí o que eu observei? No final das contas, fica lá trocentas etiquetas que tem 5, 10 notas, sendo que eu poderia juntar tudo em uma etiqueta só com um pouco mais, umas 40, digamos assim, e faz sentido. Não dá trabalho para achar o que eu preciso mesmo assim. Uhum, uhum. Foi mais nesse sentido. Eu acho que tem que ter um volume mínimo ali para justificar você criar um compartimento específico para aquilo. É. Bom insight. Você sabe que isso que você falou do texto, né? Se eu não me engano, o próprio David ele fala isso assim. Ele fala: se é uma informação que você consegue facilmente, não tem por que você gastar armazenamento seu com isso, né? Você pode simplesmente colocar nos seus favoritos, talvez, em vez de salvar no Evernote, né? Então tem alguma estrutura assim. Então, acho bem legal. Agora, me fala o que você fez, então, com esse monte de texto que você percebeu que você não estava lendo, que você falou que acumulava um monte de texto, assim, para ler. O que você fez? Rapou tudo, tirou, deletou tudo, então. Cara, literalmente. Tá Talvez certo. seja um pouco extremista, mas, por exemplo, uns 2 anos atrás eu estava muito na vibe de estudar coisa de coaching. Então tinha um bocado de coisa salva lá que esse ano eu já apaguei. Tipo assim, o que eu absorvi, realmente estou usando na minha vida, já se tornou parte da minha rotina, ok. O que eu não absorvi, provavelmente eu não vou nem consultar mais nos próximos tempos, porque agora eu já estou na vibe de outro assunto, outro tema, outros Uhum, temas. uhum, uhum. Eu sou meio desapegado com esse quesito, tá? Não, Isso. que bom, porque senão você fica guardando, eu posso precisar, mas enfim, né? Cada um tem um jeito de lidar com isso mesmo. Que bom que você não tem esse apego, porque é uma das coisas que mais pegam para muitas pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, no curso, que, que parte do curso que você achou mais legal, assim, que foi mais útil para você, que você viu, assim, e falou, pô, isso aqui vai ser muito massa de implementar, algo diferente, algo que você não tinha visto antes, assim. Thaís, eu tenho uma aula em específico que me marcou demais e fez muita. Me impactou pra caramba. Que Olha, foi ali no finalzinho do módulo de fundamentos, se eu não me engano. Inclusive, falando assim, os fundamentos eu acho que são o principal. Mas legal. essa aula, se eu não me engano, o nome dela era O que realmente importa? estabelecendo. Hã? Sobre limites. Sobre limites, estabelecendo limites, se eu não me engano. Nossa, eu tava num. Quando eu vi essa aula, eu tava num momento bem. Que eu podia aplicar. Sabe quando você parece que falou com você, você fala, eu posso usar isso agora. Caramba, que legal. É porque, assim, eu tava numa fase lá na clínica onde eu trabalho, que eu comecei lá quando não tinha experiência nenhuma, praticamente, fui galgando degraus lá, então meio que eu fui deixando de me impor com tudo, porque assim, por gratidão a eles e tudo mais, acabei virando as negras dela. E aí, só que aí chegou num momento agora, assim, mais recentemente, que certas coisas eu já estava criando minhas próprias ideias, vendo coisas de forma diferente, não é nem de brigar não, mas assim, coisa pequena mesmo, de falar, ó, eu penso diferente em relação a isso, o que que você acha? Será que não ficaria melhor a gente fazer de tal forma? E basicamente eu não me posicionava frente a nada. E aí quando eu vi aquela aula do estabelecendo limites lá, eu falei assim, cara, se eu não me posicionar, vou ficar sempre à mercê do que os outros querem. Sabe? Dá para entender? Claro, mas eu quero saber como que você fez e qual foi a reação. Tô aqui super curiosa esperando. Uma coisa, um exemplo, né? É que eu trabalho de segunda a sábado de manhã, até a hora do almoço ali. E no Uhum. meio desse tempo eu costumo tirar 2 períodos ali para folga ou outras atividades mesmo. E eu falo até folga mesmo, não tem problema nenhum de falar isso, porque eu acho importante. Claro. E assim, por muito tempo eu estava tirando essa folga em determinados dias, eu queria simplesmente trocar o dia. Aí eu fiquei por muito tempo pensando, nossa, vou encher o saco, eles não vão querer mudar, vão achar que eu tô com pouco caso, querendo dar trabalho, canseira.
Tipo assim, eu queria mudar de segunda à tarde para sexta à tarde, porque de repente, se num sábado eu folgasse, eu emendava ali, eu podia ir para o interior, visitar meus pais, ou fazer qualquer outra coisa, né? Uhum. E eu lá, nossa, não, deixa quieto, não vou falar Sofrendo nada. antes de tentar para ver se tá, entendi. Exatamente. E minha namorada morrendo de falar no meu ouvido, porque, tipo assim, ela falou, Matheus, primeira coisa, você é prestador de serviço, você não trabalha para a clínica assinado, você é o seu trabalho, tá prestando serviço para Certíssima, eles, certíssima. não é? Eu custei entender isso, mas finalmente. E aí tá, depois de literalmente meses sofrendo com isso aí, querendo mudar e não falando nada, eu resolvi perguntar. Não tipo de chegar, ó, seguinte, eu vou mudar meu horário para tal dia e tal dia. Uma conversa fiada de almoço. Eu falei, nossa, tô achando que eu vou mudar minha folga de tal dia para tal dia e tudo mais. Aí que é meu chefe lá, né, digamos assim, Uhum. falou simplesmente assim para mim, uai, vê lá o que ficar melhor para você. E você ficou um tempão com medo de falar e a reação dele foi tão. Poxa vida, tá vendo só? Boa lição. Boa A lição que gente você sofre à deixa aí. toa demais às vezes. É, nossa, mas também eu acho que isso é comum, né? Assim, quando a gente tá num lugar que a gente se importa tanto também com o trabalho, a gente fica super preocupado, né, com tudo que pode acontecer. Então, é normal, mas que bom que você conseguiu superar essa barreira, falar com ele e aí deu tudo certo. Então, que bom, fico feliz Claro, por isso. e a relação com a questão dos limites, que eu acho que é justamente isso, tipo assim, às vezes a gente fica com medo de se posicionar frente a alguma coisa que é importante para a gente. Pode parecer bobeira, mas para passar minha folga da segunda à tarde para sexta à tarde me permitiria, igual eu falei, aí, ir visitar meus pais, e fazer algum programa de final de semana com minha namorada, fazer alguma coisa que eu quisesse, assim, que é importante, pelo menos para mim. E eu fiquei com medo de, entre aspas, impor limites, né, me posicionar quanto a isso, sendo que não tinha nada demais no caso. Mesmo que tivesse, eu poderia até argumentar um pouco, né? Uhum, sim, não, com toda a razão. E assim, pelo que você está me falando, você já é uma pessoa muito organizada. Assim, eu queria saber se você tem algum desafio de organização hoje em dia, alguma coisa assim que, sei lá, alguma coisa que você queira me perguntar, alguma coisa que você precise de ajuda. Caramba, é uma oportunidade do século e Ah, eu tô tranquilaço. então, que bom, muito bem, é assim que eu quero que os alunos cheguem ao final do curso. Eu quero que todo mundo chegue assim também, sem precisar perguntar nada, mas se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Mas tá aí, se for para falar, eu ainda tenho que me aprofundar um pouquinho no módulo de casa do curso, Tá. mas se fosse para falar, é porque assim, tô planejando um casado aqui do final do ano para o começo do outro Oh, que beleza. e fazer uma mudança de casa, assim, para mim ainda é uma coisa tipo, caraca, uau! Planejar uma mudança, o que eu vou precisar, como é que isso vai impactar na minha rotina, né? Então, digamos assim, é porque hoje eu vivo num apartamento que é da minha família e, para começar, eu não arco com todas as despesas daqui. E o que me fez, fora o relacionamento em si, né? O que me faz querer mudar daqui? Tá ficando pequeno para as coisas que eu quero. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês a bateria ali. Eu pus essa bateria aqui no meio da sala, que não tinha. Agora, minha namorada me deu um puff de aniversário, um puff grandão. A melhor coisa do mundo para você relaxar, te juro. E aí, tipo, acabou o espaço da sala aqui. Eu não vou tirar o sofá que a minha avó pôs aqui para deixar o meu puff. Para mim, eu tiraria, mas não dá. Não, eu te entendo perfeitamente. Então, o que eu te perguntaria é, para uma pessoa que tá pensando em se mudar, né? Com que você acha que eu deveria me preocupar para fazer uma mudança o mais tranquilo possível e mantendo as coisas em ordem, né? Sem deixar a peteca cair, sem bagunçar.
a minha rotina aqui durante a mudança e já de preferência chegar na outra casa o mais organizado possível em relação ao que precisa, né, para casa. Olha, só pelo fato de você, no momento, não ter as despesas com, assim, com locação do seu apartamento atual, já é uma grande coisa, porque permite que você não precise fazer a mudança com pressa, né? Então, às vezes, mesmo pagando, dá para conciliar 2 aluguéis durante 2 meses, mas não é o legal, né? Porque daí você gasta um dinheiro à toa. Mas só de você conseguir fazer isso já é muito bom, porque você pode ir fazendo aos poucos. O que que significa aos poucos? Você conseguir mudar de modo que já tenha o básico funcionando na casa nova, tipo internet, um chuveiro legal, a sua cama legal, com a roupa de cama já lá colocada, pratos, pelo menos para vocês usarem na primeira noite, sabe? A coisa básica, assim mesmo, do dia a dia já funcionando bem, porque não tem nada pior do que você mudar para um lugar que, tipo, mas não instalou a internet ainda, mas porque não sei o quê. Porque é isso que pega ali na rotina, porque você fala, tem que ficar resolvendo isso junto com o trabalho, junto com outras coisas. Então é muito mais fácil já resolver e aí mudar do que ficar resolvendo depois que mudou. É cansativo, mais cansativo. A outra coisa é, por favor, não me encaixote tralha. Eu sei que você já não deve ter, porque você falou que é desapegado, mas não tem nada pior do que você ter que fazer a mudança às pressas, porque você já quer mudar logo, e aí você vai só tacando coisa dentro da caixa, né? E aí você fala, não, porque eu não vou me livrar disso agora, vai pra caixa, vai pra caixa. Aí você abre na casa nova e você fala, para que eu trouxe isso aqui, né? Então você gasta espaço de caixa à toa. Acho que seriam essas coisas assim que eu falaria. E quando você já tiver uma data da mudança, fazer um cronograma reverso mesmo, porque não só os itens físicos, mas também as questões mais burocráticas, assim, tipo mudar seu endereço na conta do banco, sabe? Então, talvez valha a pena você pegar, fazer um cronograma reverso e uma checklist nesse sentido de onde você tem que mudar o seu endereço. É legal também você entrar no Google Maps, ver o que tem ao redor do lugar novo onde você vai morar para pegar assim já os principais pontos, né, que podem ser importantes, farmácia, mercado, até coisa de delivery, porque às vezes quando você muda ainda não tem muito ali o que fazer, né? Então pode ser que seja uma boa. Acho que seriam essas as dicas. Eu acho que você já é uma pessoa muito organizada e pelo que você falou assim, você não deve guardar coisa porque você falou que é muito desapegado. Então essa dica da tralha nas caixas ficou mais para o pessoal que está assistindo aí. Mas de qualquer maneira, pode ser que você tenha uma coisinha ou outra que você queira destralhar antes de ir. Porque no final das contas é uma nova etapa da sua vida, né? Então pode ser que você queira deixar algumas coisas assim que não fazem mais sentido para você, mesmo que até o momento tenham servido bem. Não sei. Fica como recomendação. Nossa, cada pessoa que eu falo, pergunto alguma dica assim, né, de o que fazer para montar minha casa, me dá um insight. Esse negócio você falou da internet, eu não estava nem lembrando que tinha que instalar a internet. É um saco ficar esperando o técnico, né? Ainda tem que organizar isso. Pois é, então, tá vendo? Quanto antes você resolver, melhor, porque daí você já muda com a internet. É muito chato você mudar para um lugar que não tem internet, é muito chato. Porque você nunca consegue agendar quando você precisa, enfim, acaba sendo chato mesmo. Posso te fazer uma pergunta, então? Claro, à vontade. Que você está usando de ferramenta hoje para organizar assim agenda, listas? Que você falou do Evernote. Eu não sei se você está usando o Evernote para isso também ou se você usa outras. O Evernote eu estou usando realmente para referências e eu tenho um planejamento de vida lá. Legal. Agora, em relação a tarefas e como se diz, aquelas listas básicas, essenciais, eu estou usando o To-Do da Microsoft. Ah, legal, tá bom. Ah, verdade, que você contou que você antes usava o Underlist, daí migrou, né, para tudo. Legal. E de agenda você usa Outlook, então? Cara, aí é um pecado que eu cometo, Thaís, na organização. A minha agenda, Peguei no flagra. descobrimos o ponto fraco, né? A minha agenda é uma lista no To-Do também. Não, mas Então, tudo bem, se funciona, tá certo. Você tem é. uma, né? Tá, entendi, Hum. entendi. Aqui, ó, se você quiser dar uma olhada, não sei se dá para ver, são as listas que eu tenho hoje. Ah, dá para ver mais ou menos, está um pouco borrado, mas dá para ver, sim. Borrar. É Uhum, o quê? uhum. É calendário, tem uma lista de projetos, algum dia em espera. Aí eu tenho um aqui que é rotinas, que
tudo que se repete com alguma uma frequência, eu Eu preferia... acho que tem que ter essa lista. Eu concordo também. Tem que Não ter. é? É mais fácil ter do que explicar por que que não faz isso, faz aquilo. Eu acho que é tão prático ter uma lista de rotinas, enfim. Não, é super tranquilo também. Tipo, É. geralmente as rotinas são coisas que eu tenho que fazer de tantos em tantos dias, não necessariamente no mesmo horário, no meu caso. Uhum. Agora, falou que tem horário, é calendário. Eu ponho Legal, na lista calendário com ativação para vir a notificação meia hora antes, pelo menos. legal. Ótimo. E daí você coloca também as consultas. Aí, no caso da clínica, que você É, diz, é. Ah, aí no não, porque daí você caso, chega lá e é só atender o dia inteiro, né? aqui no meu eu coloco de tal a tal horário, clínica. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Muito legal, poxa vida, foi um papo bem bacana. Agora eu quero saber de você que tipo de música que você toca nessa bateria aí. Ó, eu tô aprendendo ainda, mas é um pop rock, um rock mais de boa, assim. Tem o quê? Tem um mês e pouquinho que eu tô tocando. Tô tocando um Green Day, uma musiquinha, tipo Wake Me Up When September Ends do Green Day, que é mais tranquilo. Certo. Tocando um Sugar do Maroon 5, que eu descobri que é uma música bombada, que é super fácil de tocar na bateria. Que é para relaxar mesmo, né? Sem pretensão mesmo. Semana passada inteira eu fiquei pegando a mesma batida a semana inteira, despreocupado das outras coisas que eu também queria aprender, mas Uhum. saiu a batida no final da semana. Não, eu tô te perguntando isso, sabe por quê? Porque você sabe, né, que eu também gosto de música, eu também toco, e para mim, toda vez que na minha rotina eu pego meu violão, eu pego algum instrumento para tocar, eu falo assim, nossa, como faz diferença isso, sabe? Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter um hobby que pratica, se não diariamente, mas muito regularmente, porque faz tanta diferença, mas tanta diferença. E às vezes a gente fica vendo, né, a galera assim que fala de produtividade, fala, não, porque eu trabalho pra caramba, porque se eu quero crescer, eu tenho que trabalhar muito. Eu falo, eu entendo, eu também trabalho muito, só que em vez de trabalhar 18 horas, eu faço em metade do tempo ou menos, cuidando melhor dessas prioridades que eu estou atuando, né, nesse trabalho, porque as outras horas que eu não estou trabalhando são tão importantes quanto o trabalho, até para eu ficar bem. E, inclusive, falando de lazer, assim, né, e de música. E para mim, música, pelo menos, é que nem tomar banho. Quando eu estou tocando, vem ideias na cabeça, eu fico, nossa, super gostoso. Então, eu acho sim que é produtivo de qualquer maneira, sabe? Então, por isso que eu estou te perguntando, porque é legal que a gente fale sobre isso, porque senão a gente só fica falando de trabalho e fica passando a impressão que só tem a ver com trabalho, né, Matheus? O que você Nossa, acha dessa relação da organização assim com o lazer e a criatividade? nossa, você falando aí me lembrou de um episódio muito marcante assim para mim durante a faculdade. É porque, assim, eu queria ter. No começo, né? Eu pensava em fazer publicidade e propaganda, Olha, mas por diversos motivos acabei fazendo odontologia. E aí, quando eu descobri o marketing digital, eu falei assim, gente, dá para eu estudar pelo menos por hobby na internet, o marketing é digital. O povo está ensinando na internet, eu posso sim. estudar isso pela internet. Eu até brinco às vezes que eu estudei mais marketing do que odontologia na faculdade. Mas aí um episódio que eu lembrei foi o seguinte: nos 3 primeiros anos de faculdade, eu pensei demais em largar o curso, demais, demais mesmo. Caramba. Porque eu estava tentando me forçar a ficar fazendo só aquilo e me forçar a gostar daquilo antes da hora certa. Depois eu vim a gostar, mas parece que não tinha chegado a hora ainda. E eu nunca esqueço um dia, tinha uns 2 meses que eu falei assim: ah, quer saber? Tá tudo lascado mesmo. Pelo menos um pouquinho do meu dia eu vou tirar para estudar o que eu quero, que no caso, na época, era o marketing, né? Uhum. E aí, passado uns 2 meses que eu comecei a fazer isso, eu nunca esqueci que uma professora minha, com quem eu tinha comentado, que eu estava querendo largar o curso, ela perguntou, e aí, como é que tá agora? Aí eu falei assim, professora, sabe que depois que eu comecei a estudar outras coisas, eu tô super mais de boa aqui no curso? Então, tipo assim, eu acho que eu estava sentindo muita falta mesmo de algo fora para me reenergizar e, e eu passei a priorizar, né? Incluir na minha rotina outras coisas além do trabalho que eram importantes para mim também. Talvez eu pudesse ter acabado não gostando do curso, ter largado.
Poderia, mas eu digo assim no sentido da leveza do dia a dia Não mesmo. colocar tanta expectativa em uma coisa só, né? Para não ficar Sim. frustrado e tal. Nossa, é muito legal isso que você está falando. Faz muito sentido mesmo. Poxa, Matheus, foi muito legal, viu? Assim, já tá dando quase uma hora que a gente está conversando, passou super rápido. Passou mesmo. Fiquei super feliz de verdade. Obrigada mais uma vez. Queria te perguntar, você tem alguma coisa que você esperava que eu te perguntasse que eu não perguntei? Uai, uai, né? Bem goiano ser. Menina goiana. Eu lembro que quando você abriu, né, para os alunos que quisessem se disponibilizar, vir aqui, eu acho que você tinha uma pergunta lá, se fosse para te perguntar alguma coisa sobre o que seria, eu acho que eu coloquei alguma coisa lá sobre checklists. E assim, só comentando a importância que checklists foram para mim, Thaís, até usando como exemplo o momento atual que eu estou vivendo da migração de sistema lá da clínica. Tudo que é novo, que a gente vai aprender, ou que a gente precisa aprender, eu acho assim, a gente tem que se dar um tempo para realmente quebrar a cabeça, se estressar um pouco. Mas assim, passou uma semana que você está mexendo com aquilo, você já tem condições de pelo menos sistematizar um pouco o que é o passo a passo do que você precisa fazer. E tudo que a gente consegue sistematizar fica muito mais simples. Teve uma época antes de trabalhar nessa clínica que eu cheguei a trabalhar numa faculdade, na parte administrativa mesmo. E aí, assim, algo que me ajudou pra caramba mesmo foi tudo que eu aprendi a fazer, tem que cadastrar um aluno. Eu ia lá. Como cadastrar aluno? Clicar tal. 2, clicar tal. 3, preencher tal e tal. 4, É um tal, tal, ótimo tal. hábito. Eu ia registrando isso. Passou um mês, eu já tinha o passo a passo de quase tudo que eu precisava fazer. E talvez melhor ainda do que isso, raramente eu tinha que consultar, porque acho que simplesmente você parar um pouco e na sua cabeça organizar aquilo, já Uhum. internaliza muito, muito, muito mesmo. Então, assim, deixando aqui de dica, né, de depoimento, usem checklist quando possível, porque faz, como diz o David Allen, a nossa mente é para ter ideias, né? Não para guardá-las. Se você tira aquilo que está Exatamente. te atormentando, põe no papel, sua mente fica suave na nave. Não, e esse negócio das checklists é muito importante, porque se a gente parar para pensar, a gente faz muito mais coisas de maneira recorrente do que coisas novas. Então, fazendo checklists, né, a gente tem aquele negócio da fadiga das decisões. Se você estudou coaching, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Uhum. Então, quanto menos você usa seu cérebro para coisas que você já pensou uma vez, mais você deixa ele livre para poder fazer outras coisas e ficar menos cansado também. Então faz todo sentido, é muito legal essa ideia de checklists mesmo. Que O, legal que você falou. o próprio atendimento, Thais, dos pacientes, quando eu comecei a trabalhar nessa clínica, foi onde eu comecei a exercer a especialidade de ortodontia. Então, eu ficava meio perdido. Quando o paciente sentava na minha cadeira, eu sabia tudo que eu tinha que fazer, mas eu me enrolava porque cada paciente eu começava por um lugar e terminava por outro. Depois que eu falei assim, não, se eu fizer isso primeiro, faz todo sentido, porque aí depois eu já vou ter possibilidade de fazer isso e isso. Se eu fizer isso no final, é o que mais faz sentido, porque vai ser tipo o cheque final de tudo que eu deveria ter feito. Então, o próprio atendimento, depois que eu sistematizei, o meu tempo, assim, em questão de produtividade, até mesmo, né? Antes eu marcava pacientes para mim de 1 hora e atrasava. Agora, hoje em dia, assim, é meia hora, atendo sobrando tempo, tranquilo. Claro que varia de cada caso, mas é bem mais tranquilo e menos estressante. Porque se você tem que pensar tudo de novo para cada um, nossa, Com gasta a certeza, cabeça nossa, demais. ótimo exemplo, ótimo exemplo. E eu acho que o pessoal aí está assistindo com certeza vai ter dentista, vai ter Ai, meu Deus, ortodontista, certo? Que fala. Certo? Certo, tá certo. Às vezes dá um bug mental aqui. Legal, Matheus, acho que vai ajudar bastante gente, então queria te agradecer por ter participado mais uma vez. E é isso, para quem está chegando aqui agora, gente, isso aqui é uma gravação, tá bom? A gente gravou antes e colocou aqui como estreia no YouTube, espero que vocês tenham gostado. Matheus, considerações finais?
Considerações finais. Eu agradeço mais o convite também, Thaís. Para mim, eu tô falando com uma ídola. Imagina. Não, eu acho massa, Thaís, porque, assim, de todas as pessoas que a gente acaba seguindo, acompanhando muito tempo, eu te acho super acessível, super humana mesmo. Você conversa com a gente como gente mesmo, digamos assim. Então, realmente, parabenizar por esse aspecto seu. E agradecer pela disponibilidade, oportunidade de me convidar por estar aqui. Depois eu quero uma selfie. Ah, tá bom, beleza. E assim, gente, acho que a Thaís sempre fala isso, mas precisou de alguma coisa de organização, provavelmente já tem lá no blog. É verdade, tem muita coisa lá mesmo. Tem mesmo. Tudo que vocês imaginarem, essa criatura aí já escreveu alguma coisa a respeito para ajudar. Ah, Matheus, que legal. Poxa, obrigada por isso. Assim, espero que tenha sido legal também para você, que tenha te ajudado de alguma maneira. E Foi para mim bacana demais. sempre é um prazer, porque cada pessoa é um universo em si mesma, né? Eu aprendo muito nessas conversas, eu acho muito legal. Então, muito obrigada. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e daí a gente tira a selfie aqui em off, beleza? Valeu. Falou, Tchau, galera. pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhum.